Senhor Presidente, deputado Célio Borja, ilustres colegas da mesa da Câmara dos Deputados, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, no elogio fúnebre de De Gaulle, no semi-inimitável Quando os Carvalhos Tombam, o gênio literário de Marrot nos narra a cena simples e comovente que presenciou. Quando em Colombey-les-Deux-Églises era dado à sepultura o corpo do grande herói francês. Uma fila de fuzileiros navais, erectos e firmes, apresentava armas ao cortejo que desfilava, contendo uma multidão que atrás deles se apinhava. Eis que do meio dela surge uma mulher do povo, uma camponesa de chale preto, humilde e triste, que dirigindo-se a um daqueles militares com voz altiva e enérgica, reclama: por que não me deixam passar? A ordem é para todos, foi a resposta. Marrot, que assistiu o diálogo, posou a sua mão no ombro do marinheiro e ponderou: deixe-a passar, o general ficaria satisfeito. Ela fala como a França. E fazendo uma meia volta, sem mexer um músculo, sem pronunciar uma palavra, ele abre um claro por onde penetra aquela francesa obscura e anônima. Nesse episódio, Marrot sentiu e viu um apresentar de armas à França eterna, miserável e fiel. Foi esse mesmo sentimento que de todos se apoderou, quando na tarde e na noite do último 23 de agosto, contemplamos uma multidão imensa que se agitava no coração desta capital e se colocava por extenso ao longo das suas ruas e das suas avenidas, aguardando, horas a fio, respeitosamente, o instante de prestar a sua última homenagem ao presidente, ao servidor do povo, ao amigo de todos, que horas antes a morte nos arrebatara tragicamente. Sentimos naquele episódio uma síntese da alma nacional, uma reprodução do sentimento de quase 110 milhões de brasileiros, perdidos na vastidão do nosso território, que naquele instante, naquela mesma hora, tomados da mesma emoção, unidos pela mesma dor, carpiam o líder excepcional, cujo desaparecimento colocava em destaque a lição digna e luminosa da sua vida, tecida no estudo, no trabalho, na bondade e na inflexível determinação de preservar os valores perenes da pátria. Houve em cada lar uma prece, em cada alma uma lágrima, em cada coração um voto de pesar e de saudade. É que Juscelino Kubitschek de Oliveira pertencia àquela alta estirpe do herói de Sófocles na antiga. Não viera para partilhar o ódio, viera para distribuir o amor. As nacionalidades dependem muito da sua configuração física, dos acidentes imprevisíveis e misteriosos de sua formação, dos nomes telúricos que lhe vincam a índole e a vocação. Mas não há notícia daí na história que nenhuma delas se haja transformada em nação poderosa, digna e culta, sem a presença dos condutores clarividentes e proféticos, sem os guias seguros e carismáticos, sem os líderes sábios e generosos. São os predestinados que com as suas mãos fortes e rígidas, nas virtudes e nos defeitos dos seus povos, os constroem viris e dinâmicos, com olhar fitos no futuro, para rasgar nos horizontes a perspectiva iluminada do seu destino. Deles está referta a nossa história, desde aquelas páginas encantadoras
de beleza e de heroísmo escrita pelos missionários jesuítas, passando pela epopeia das bandeiras, em que os Garcia, os Raposos, os Bartolomeu Buenos e os Fernão Dias balizaram os limites de nossa geografia, revogando os tratados de Tordesilhas, até chegar aos sonhos de liberdade de Tiradentes e Frei Caneca, que o príncipe resoluto e audaz concretizou, cunhando a legenda bela e estupenda da nossa independência. Ele, e dos maiores, foi Pedro II, que nos 4 decênios do seu império, estruturados na luta, nos sacrifícios e na austeridade, permitiu à espada conciliadora de Caxias fundir a unidade moral, material e territorial de nossa pátria. A Vasconcelos e a Leonor Hermeto plantar e consolidar as nossas instituições livres. Ao Visconde de Rio Branco e a Paulino de Souza fixar as diretrizes de nossa política internacional, e a Mauá e empreender as primeiras tentativas do processo de nossa emancipação econômica, enquanto Nabuco, Patrocínio e a princesa Isabel nos redimiam da vergonha extrema da escravidão. E assim crescemos, nos fortalecemos e nos dignificamos na linha da generosidade cristã, no respeito do direito, no culto da liberdade, sem a qual as nações se transformam em imensos campos de concentração e os povos se estiolam no medo, na covardia e na mediocridade. Com o advento da República, Rui Barbosa retoma os princípios fundamentais da nossa história. Com seu gênio político, com seu verbo potente e com a sobranceria do seu caráter, incendeia a alma nacional, alertando-a contra os perigos da força, contra as deformações da violência e, sobretudo e principalmente, ele nos deixa a lição imortal que penetrou a consciência da nação e nela se cristalizou, do respeito ao voto soberano do povo, do acatamento às decisões dos tribunais íntegros e livres, da submissão à lei e, sobretudo, do horror a todas as tiranias que se extravasam sempre. Na intolerância, na opressão e no sangue. A Primeira República, e o afirmo sem nenhum demérito para os ilustres cidadãos que a presidiram com honra e patriotismo, foi Rui Barbosa. Quando ele morre, ela também se esgota e perece, extinguindo-se no melancólico crepúsculo, numa vil e apagada tristeza. E rompe em 1930 uma alvorada redentora, uma clarinada de fé e de civismo, uma mensagem de esperança em todos os corações, trazendo no bojo dos acontecimentos de um mundo convulsionado em crise a figura consular de Getúlio Vargas, que havia, com a fascinação de sua personalidade, dominar o cenário histórico do seu tempo. O voto secreto e a justiça eleitoral. Petrobras, Volta Redonda, Eletrobras, a força expedicionária brasileira e os seus feitos heróicos, mas sobretudo e principalmente a renovação social do Brasil. São vigorosas e definitivas dimensões que se acrescentam ao patrimônio de nossa civilização. Eclode a guerra, qual um dilúvio de sangue, fogo e ferro, como se fora um imenso e insaciável Moloque de falsiziantes a devorar os valores de uma civilização perenta
que se avelhantara e se degenerara na impiedade, no egoísmo, na injustiça e na hipocrisia. Eis que, em meio deste cataclisma dos conflitos ideológicos, quando o mundo desarvorado parecia mergulhar em meio da hecatombe, os numes tutelares da pátria convocam para presidir-lhe os destinos e comandar-lhe os destinos a figura de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele viera com a predestinação de cumprir uma missão. Não iria e não irei traçar a biografia esquematizada do grande brasileiro. Outros já o fizeram com uma acuidade e um brilho de que eu não seria capaz, e muitos outros ainda o farão. Limito-me apenas a assinalar que em todas as etapas de sua existência irradia-se uma mensagem que enobrece e dignifica a vida. Do menino pobre de Diamantina nos vem a fé no futuro. Do jovem debruçado pela madrugada sobre um aparelho telegráfico nos fica a confiança no trabalho. Do médico humanitário remonta o amor ao próximo. E do estadista a lição indelével do respeito cego, da servidão cega à Constituição, da dignidade humana elevada à categoria santa de um dogma e da suprema vocação democrática. Ele fazia e metamorfoseava numa religião em que os apóstolos apóstatas não são impunemente. Prefeito de Belo Horizonte, oprimido pela angústia financeira, ele supre com inteligência e com imaginação a deficiência dos meios. E a obscura, a apagada capital sertaneja de então se transforma num centro de trabalho intenso, de estudos sérios e de desenvolvimento artístico. A urbanização e o embelezamento da Pampulha, com a sua primorosa e pioneira campelinha, são expressões universais do poder criador de artistas na épocas obscuros, mas hoje consagrados mundialmente, que atendem ao nome de Lúcio Costa, Niemeyer, Portinari, Cheschiati e Santa Rosa. Era um novo Midas, transformando ouro em ouro, ao toque do seu talento privilegiado, o cascalho duro e informe daquela cidade inexpressiva. Governador de Minas, dias, meses, anos de um labor infindável. Não se submeteu à tradição e nem a postergou. Pelo contrário, revoluciona, renova, inova, destrói e constrói, e consegue milagres verdadeiramente surpreendentes do seu binômio energia e transporte. De tal forma se portou no Palácio da Liberdade, que o volume das suas realizações, o montante da sua obra, o projetou em todos os recantos de nossa pátria, fazendo com que todo o Brasil se certificasse que havia no governador de Minas um homem público lúcido, presente e atuante dos maiores do seu tempo. A sua caminhada para o Catete foi uma epopeia, uma batalha sem tréguas, a travessia por sobre um terreno minado, que a qualquer outro teria desanimado, menos a ele, que possuía a fibra de um gladiador.
A campanha que os adversários lhe impuseram foram das mais ásperas, duras e virulentas. No rádio, na imprensa escrita, na televisão, nas tribunas parlamentares, de nada foi poupado. Não houve expediente dos mais torpes aos mais desumanos que não fossem utilizados. Mas ele, nem mesmo no paroxismo da luta, quando mais contundentes eram as contumélias, quanto mais profundas as injúrias e as calúnias, ele se deixava atormentar, tornar-se irascível ou a medir sequer que pudesse perder a sua linha de compostura. E como aquele mar que Xerxes chicoteava, ele continuava imperturbável e impassível, tranquilo com a sua consciência e intemerato com seu coração. Todos nós lembramos dos primeiros dias do seu governo. O estado de sítio amortalhava a nação como medida extrema para conter os inconformados e impedir a proliferação das maquinações do irredentismo impenitente. A nação sangrando e dividida em campos nitidamente caracterizados. Crise econômica, crise política, crise militar. Os mais otimistas profetizavam governo agitado, legalidade ameaçada. Eis que se revela o estadista em toda a força da sua capacidade. Eis que se revela o gênio político em toda a plenitude de sua atuação. Os que dele esperavam vindictas e represália, ele surpreende e decepciona. Suspende por iniciativa própria, no mesmo dia da sua posse, o estado de sítio. Restaura as franquias legais. Devolve à imprensa os instrumentos de comunicação, os veículos da liberdade. E pode, então, apresentar-se à nação como homem que não temia o povo. 5 anos de trabalho, 5 anos de estabilidade, 5 anos de prática ilesa da democracia. A paz interna, legislativo e judiciário intocáveis na sua majestade, imprensa solta e o prestígio internacional que ele conseguia, com respeito sacral à voz das urnas e com a diuturna vigilância e o zelo diuturno na observância do exercício dos sagrados direitos do homem. Seria fastidioso descerrar as monumentais realizações de Juscelino Kubitschek de Oliveira na presidência da República. E não apenas fastidioso, seria desnecessário, porque elas estão gravadas com letra de fogo de maneira indelével na gratidão nacional. Mas não se pode falar de Juscelino Kubitschek de Oliveira sem falar do Brasil, o que seria uma omissão imperdoável. Concepção nacionalista nos primórdios da nacionalidade, devaneio dos inconfidentes, visão alucinada do patriarca, sonho de inspiração divina de Dom Bosco, mandato e imperativo de todas as nossas constituições, haveria de encontrar no garimpeiro de Diamantina, sonhador, temerário e ousado, as mãos ciclópicas para plantá-la e chantá-la nessas regiões abandonadas do Planalto Central, como a âncora da nacionalidade, ali apontar permanentemente os horizontes sem fim da esperança. Lutou e sofreu muito para construí-la. Teve que enfrentar
pressões insuportáveis, externas e internas. Mas quando se viu só, na sua determinação, apelou para o candângulo, em cujos músculos, como no mirífico avaltar, se transportara o arrojo dos bandeirantes. Já se disse que as capelas medievais não teriam sido possível levantá-las se a fé católica, viva e forte, não morasse no espírito dos seus obreiros. De Brasília para Odiano poderá dizer-se o mesmo. Brasília teria sido um oceano fracasso, um Himalaia de frustração, se a alma ardente do cambango, com todas as suas veras, não se sintonizasse com a fé, com a coragem, com a energia e com a decisão de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Brasília foi no passado seu desafio. Hoje é a sua afirmação. Amanhã há de ser o marco eterno da sua glória. Nesta capital se acrisolam as essências mais puras da nacionalidade. Nesta capital, como no imissa forja, se retemperam as energias da brasilidade. Ela é o mais alto monumento artístico de uma raça e o atestado do que é capaz um povo possuído de energia e de determinação. Caçaro não é verdade, parínoro da vida pública, os vilipêndios que amarguraram os últimos anos de sua vida, não o abateram e nem o diminuíram. Ele cresceu no coração do povo. Na sua humildade cristã, ele encontrou as forças da altivez e da honra para implantar e suplantar as maquinações do ódio. Os interrogatórios inquisitoriais não demoliram o seu ânimo. As ameaças do terror não o abalaram, mas do exílio ele se entibiou, no exílio ele sofreu. A saudade da pátria distante e o pavor de que não pudesse mais revê-la o angustiava e penetrava no seu coração como uma agonia. De New York, ele escreve a um amigo palavras ressumadas de dor, palavras ressumadas de sofrimento. Ouçamo-lo. O dia de Natal amanheceu triste. São 2 horas da tarde e a noite já cobriu a cidade. Não se vêem senão as luzes fosforescentes dos carros e dos anúncios. Ontem tive surpresa comigo mesmo. À noite, por volta das 7 horas, senti uma solidão mortal. Não conseguia atender a telefonemas sem quebrar a emoção, porque esta me impedia de falar. Uma tristeza pesada, bruta, dolorosa invadiu-me. Por que está acontecendo isto comigo? O exílio é o preço que os grandes homens pagam para conseguir um lugar no coração do povo. Eles são supliciados antes de serem glorificados, como ainda há pouco, na sua notável oração, dizia desta tribuna este insigne orador que é Brígido Tinoco. Mas o exílio realmente glorifica. Não há grande homem que não o tenha conhecido. Demóstenes amargou por haver escrito a oração da coroa, o mais terrível libelo contra as tiranias, o liberticídio. Cícero, cuja cabeça decepada, colocada no rosto do foro romano,
ainda continua sendo o mais veemente protesto através do século contra os delírios da força e as loucuras da truculência, também o amargou. Napoleão, que traçou com a ponta da sua espada um mapa da sua época, encontrou em Santa Helena os momentos de maior dignidade espiritual e de mais alta sublimação da sua personalidade. Chateaubriand e Victor Hugo tiveram que comungar a hóstia do ostracismo, e em nenhum instante a sua imortalidade foi lesada. Mas a que buscar tais exemplos em outras histórias, em outros povos, se os temos aqui mesmo entre nós, não menos nobres nem menos belos? Exilados foram os Andradas que nos deram a independência. Pedro II, o mais conspícuo de todos os brasileiros, desterrado, morreu longe da pátria distante, com o coração estraçalhado de ingratidão e a alma ulcerada de desenganos. Visconde de Ouro Preto e Silveira Martins cobriram-se de honra no degredo. Rui Barbosa e Epitácio Pessoa se avultam em dignidade e em heroísmo quando o preferiram a se acomodarem com o perjúrio da Constituição e o império das violências. Siqueira Campos, Austin Luiz, Otávio Mangabeira, Arthur Bernardes são constelações fulgurantes que na expatriação nos deram a lição de todo sacrifício pela pátria é pequeno quando celebrado com ardor cívico no seu altar. O exílio era o toque que faltava para compor a imagem histórica de Juscelino Kubitschek de Oliveira. É a moldura de ouro da sua radiosa personalidade e da sua permanente presença nos acontecimentos do seu tempo. Senhor presidente, senhores deputados, seja permitido, antes do término desta oração, que pronuncio por honrosa delegação da direção nacional do Movimento Democrático Brasileiro, e que já vai sendo ditada ao impulso dos sentimentos que me dita o coração, que eu não termine esta alocução sem quebrar de leve o protocolo solene desta magna e histórica reunião da Câmara dos Deputados para dirigir uma palavra à excelentíssima senhora Dona Sara Kubitschek de Oliveira. A excelentíssima senhora Dona Sara Kubitschek de Oliveira, que nesses dias tristes nos surpreende com as resistências morais do seu espírito espartano. O grande presidente Juscelino Kubitschek, estilista primoroso como prosador, nunca me consta que em qualquer fase da sua vida ele tenha buscado no ritmo e na rima a expressão das suas emoções. Sei, porém, que talvez o único verso que ele compôs na vida foi para sua consorte incomparável, companheira no esplendor e no tormento. Um verso lapidar e de singela beleza, que ele fez esculpir numa placa, que em sua homenagem e reconhecimento do muito que dela recebera de encorajamento, ternura e amor, ele fez afixar na sua fazenda de Lusiana. Solar Dona Sara, que com dignidade exemplar foi primeira-dama de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil e dessa casa. Mais não se poderia dizer.
mas não se poderia dizer de dama tão ilustre, em cuja personalidade harmoniosa e sedutora se enastram todas as delicadezas da bondade e toda a resistência de caráter da mulher brasileira. Essa oração já vai longa e urge terminá-la. Falando pela última vez no Senado da República, onde se orgulhava de representar o bravo estado de Goiás, e quando já dúvida não mais havia quanto à sua proscrição iminente, Juscelino Kubitschek de Oliveira sentenciou: mais uma vez tenho nas mãos a bandeira da democracia que me oferecem, neste momento em que, com ou sem direitos políticos, prosseguirei na luta em favor do Brasil. Sei que nessa terra brasileira as tiranias não duram, que somos uma nação humana penetrada pelo espírito da justiça. Homem do povo, levado ao poder sempre pela vontade do povo, adianto-me apenas ao sofrimento do povo que o povo vai enfrentar nessas horas de trevas que já estão caindo sobre nós. Mas dela sairemos para a ressurreição de um novo dia, dia em que se restabelecerão a justiça e o respeito à pessoa humana. Esse dia chegou com a sua morte. No fundo da tragédia, ele ainda conseguiu que a alma brasileira, inconformada e democrática, rompesse a reclusão e viesse para as ruas. Foi o seu último encontro com o povo. E esse encontro foi apoteótico, triunfal e consagrador. Foi como se assistíssemos à antecipação do seu julgamento histórico, a sua entronização no panteão da pátria, o ato público mais patético, solene e majestoso de revogação de todas as injustiças e agravos que lhe rogaram os ódios e as paixões. Ele foi um predestinado que soube cumprir com grandeza a sua missão. Ilustrou, enriqueceu e dignificou o seu povo. Dignificou as instituições democráticas deste país. E soube preservar e opulentar o patrimônio dos nossos princípios sagrados. Sonhou, lutou e sofreu para reduzir entre nós a área dos miseráveis e apaziguar o espírito revoltado dos que têm fome e sede de justiça. Outro assim, para repetir o vate andaluz, tardará muito a nascer. E diante do seu vulto, que a morte transfigura e ilumina com os clarões da imortalidade, eu não encontro, para encerrar esta oração, outras palavras senão aquelas que o gênio de Shakespeare colocou nos lábios de Marco Antônio diante do cadáver mutilado de Brutus. Dos nobres ele foi o mais nobre. A sua vida era pura, os elementos que integravam o seu ser, de tal forma neles se conjugavam que a natureza inteira podia levantar-se e bradar ao universo: aqui está um homem.